Olá, bom dia para vocês. Hoje eu vou fazer uma live com a Marina, que é fundadora do Women on Walls, uma página muito bacana. É uma página e um site, né? Se vocês não seguem, recomendo. Eles dão várias dicas de editais, exposições. Vocês também podem se cadastrar no site, na plataforma. E, bom, hoje a Marina vai falar melhor também sobre as funcionalidades. E eu já salvei as perguntas que vocês fizeram na caixinha de perguntas, mas a gente vai responder perguntas ao vivo também. Então, quem quiser mandar por aqui, manda. Eu leio e tomara que a gente consiga responder a maioria. Eu vou aceitar a Marina. Digam se vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem também. Bom dia. Oi, Júlia, bom dia, Oi, tudo bom? tudo bem? Estão ouvindo bem? Pedi para eles falarem se estão vendo a gente bem. Tá. E eu ouvindo também. Você tá me ouvindo bem? Tá tudo certo? Tô, e Tudo você? ótimo. Que bom. Bom, primeiro, super obrigado por participar da conversa. Achei super generoso, assim, você aceitar o convite. Imagina, o prazer é meu. Eu adoro o teu trabalho, a gente já tinha conversado sobre isso, né? De pensar em posts collabs, enfim, em parcerias em conjunto. Adoro o teu conteúdo, sei o quanto tu também contribui, né, para o mercado da arte, para muitas mulheres, para muitas artistas, né? O teu trabalho também. Então, eu que agradeço o convite e vamos nessa manhã vai ficar gravada, né? Então, É, quem tiver é. curiosidade, enfim, e quiser depois também comentar quando o post já estiver lançado, a gente está à disposição dos dois lados, né, Júlia? Obrigado, viu? Vai ficar gravado, fica gravado. Vai ficar no perfil do Women on Walls, para quem quiser assistir depois. Depois eu subo para o YouTube também, e depois o engenheiro de som trata e vira um episódio de podcast. Todos os canais. Todos os formatos. É bom, né? Porque às vezes você quer só ouvir o som, não consegue ver o Super. vídeo. Muito bom. Enfim. Parabéns, viu, pelo teu trabalho. Eu acompanhei algumas lives aí e assisti também para a gente se preparar aqui para a nossa. E é muito bacana enfim, o movimento que vem fazendo também é muito importante para o nosso cenário. Ai, obrigado, obrigado. Eu acho que a gente pode começar falando justamente sobre isso, então, né? Como que surgiu a ideia e por que que você sentiu a necessidade de fazer algo mais voltado para as mulheres, né? Uhum. Bom, eu sou curadora, né? Sou pesquisadora de arte, também consultora e empresária e venho da publicidade. Trabalhei mais de 20 anos na publicidade, me formei em publicidade Olha que interessante. e tenho esse olhar então do marketing, né? Da comunicação, da propaganda. Entrei no universo das artes, isso já faz uns 15 anos, e enxergo a arte com esse meu olhar de comunicadora. Então eu venho com essa visão talvez diferente de enxergar oportunidades de mercado, de enxergar os gaps, o que o mercado da arte ainda não proporciona para o seu público. Então, com esse meu olhar de consultora, como eu já dei muita consultoria para várias marcas de todo o Brasil que a gente conhece aí, eu acabei fazendo uma consultoria comigo mesma nesse sentido, de encontrar, né, um novo perfil, uma nova plataforma que pudesse atender talvez um público que ainda não estava sendo atendido de uma forma focada ou completa. E por isso que eu acabei criando a plataforma, digamos assim, né? Então hoje eu tenho duas plataformas, que é o WoW e também uma nova empreitada, que é o Spiritual in Arts, que a gente pode falar mais Eu para frente, vi, eu fiquei bem interessada. que é mais focado na minha pesquisa curatorial, que é com arte e espiritualidade, né, metafísica, enfim, outros assuntos que eu amo de paixão. Mas o WoW, ele foi criado dessa
maneira, né? Eu tô nas artes há 15 anos. Comecei, na verdade, com arte pública. Me via num cenário, né? Eu sempre fui participante de projetos de arte tech, que eu chamo, né? Que é com tecnologia e arte. Tecnologia. Sempre, até que talvez por eu vir da comunicação, eu sempre enxerguei a tecnologia como uma forma de democratização desse meio. Então, eu estava num lugar, né, de uma sociedade que eu saí, que eu fiquei por 13 anos, saí em dezembro. Eu estava numa sociedade com um sócio homem, dentro da arte pública, que é uma esfera da arte bem masculina, com uma camada de arte tech, onde a tecnologia também tem muitos homens, com uma outra camada que é de startup, que também tem muitos empresários homens. Muitos, assim, você pegou áreas que... Eu estava em 3 camadas, né? Me enxergando em reuniões onde eu era a única mulher na tomada de decisão. Imagina. E me vi num lugar, assim, né, privilegiado, no sentido que, com a minha outra empresa, eu também viajei o mundo. Eu tinha um Instagram com mais de 1 milhão de seguidores. Então, eu viajei para... Que é de grafite? Que era de grafite. Eu tinha antes, né? Então, eu Pra tava quem não sabe, né? Só para eu ir pontuando. Exato. Ela teve um projeto super bem sucedido. É muito legal falar isso também, gente. Eu tinha uma outra sociedade, parece exato. que você, para criar uma coisa nova, a anterior não deu certo. Mas não, ela teve um projeto super bem sucedido, que era uma mas página sobre grafite. Exato. Eu saí da sociedade por um foco, né? De eu seguir com as minhas 2 plataformas desse momento, onde eu estou realmente empenhada, né? Empolgada em seguir. Então, eu saí da minha outra sociedade, mas era uma sociedade da qual eu fui sócia por 13 anos, né? Muito tempo. Muito tempo. E eu viajei o mundo inteiro. E eu me via, às vezes, como um grupo... Tinha, né, não sei, 20 homens e 3 mulheres. Eu era uma das 3, né? Então, eu me enxerguei num lugar de privilégio, de espaço, onde eu pensei assim, gente, eu tô aqui, eu sou curadora, mulher. Como que não tem outras mulheres aqui comigo? Então, foi nesse lugar, né, que eu acho que foi um ano muito decisivo, 2018. Eu vejo muitas mulheres curadoras que trabalham com esse segmento e trabalham com esse foco do gênero, que despertaram em 2018. Eu digo que é um ano assim, muito emblemático. Eu não sei o que aconteceu espiritualmente, energeticamente, né, nos astros, mas 2018 foi um ano muito interessante para essa virada de chave do foco e da valorização do gênero. E é interessante também porque a minha pesquisa de mestrado é sobre Hilma af Klint, né? Eu amo aquele livro da Luciana Pinheiro, acho que eu já... Minha amiga Lu, inclusive, eu tenho reunião com ela hoje, às 4 horas. Beijo. Gente, só para situar, tem um livro que é de uma autora brasileira, uma pesquisadora brasileira da Unicamp, que é a Luciana Pinheiro, que ela escreveu sobre aquela pintora sueca, Hilma af Klint. É um livro que eu recomendo muito, é uma leitura fácil, né, Marina? Muito. Não é uma leitura Não, acadêmica. É uma biografia. Quem gosta de biografia... Eu já fiz vídeo recomendando esse livro, mas tá aí de novo. E é um orgulho, né? Porque ela acabou levando a pesquisa super a sério, né? Sim. E eu digo isso porque a exposição da Hilma, né, tanto no Guggenheim quanto aqui na Pinacoteca, foi em 2018 também. Então, 2018 foi uma virada de chave, né, na vida de muitas pessoas. Eu tive, enfim, transformação pessoal da minha vida em 2018. Eu acho que foi um ano muito emblemático. E teve essa questão do gênero muito forte, das pessoas que pesquisam sobre isso, que, enfim, que resolveram tomar essa bandeira, digamos assim. Teve essa virada. Obviamente, a gente está falando aí se a gente for falar de todas as ondas do feminismo, tem muitos anos. Mas eu digo, recentemente, 2018 foi um ano emblemático. Para mim também foi. E aí, em 2020, né, tem uma maturação de tempo quando a ideia brota dentro da gente, né? Em 2020... artistas sabem bem disso, exato, né? Uma coisa é o projeto, a outra coisa é o que você materializa. Exato. E aí, 2018 até 2020 foi crescendo isso dentro de mim. E também, enquanto curadora, às vezes eu me via numa situação, numa demanda... como eu trabalhei também muito com curadoria voltada também para o lado comercial, com marcas,
às vezes eu tinha demandas corridas, né? Assim, sempre com marca, o timing é diferente de uma exposição de arte, né? E às vezes eu via demandas recorrentes, né? Semanais. Ah, um estilo específico de artista. E eu não encontrava mulheres com esse estilo. E eu falei, gente, eu preciso de um espaço onde eu possa consultar rapidamente, porque a gente tem ali o recurso, né? Obviamente, do nosso conhecimento, do nosso repertório, quem a gente conhece, a nossa rede de relacionamento. O Instagram é uma ferramenta muito boa para isso, mas eu sentia falta, sabe, de ter um lugar assim onde eu pudesse fazer uma pesquisa e encontrar um estilo específico de artista, sei lá, da tipografia, da caligrafia, né? Enfim. E aí eu falei, eu preciso desse lugar para minha própria pesquisa curatorial também, né? Então, em 2020, Atendeu uma necessidade sua, num primeiro da minha momento, demanda né? como De pesquisa curadora, de né? mercado mesmo, né? Exato. E aí, em 2020, eu acabei criando o OU. Antes era só um projeto. A gente começou com uma ideia que era, vamos fazer só um curso presencial em São Paulo. Era presencial. E aí Olha, foi assim, 2 meses, um mês antes da pandemia, de fato, começar. quando as coisas ainda Né? funcionavam no presencial e a gente ainda tinha esse receio, né? Será que Assim, a ideia foi em fevereiro, março, e a pandemia deslanchou, né? Aconteceu tudo que aconteceu a partir de março. E aí a gente falou, gente, não, vamos lançar virtualmente, que foi ótimo naquela época da pandemia nesse sentido, porque abrangeu todo o Brasil, né? Todo o país, inclusive artistas brasileiras que moravam fora do Brasil puderam participar também. E aí, ao invés de ser um curso presencial pontual em São Paulo, foi um circuito de aulas, onde tinham 22 aulas por ano, com mentoria gratuita, com curadoras, né, e mentoras contribuindo para analisar o portfólio das artistas. E aí foi isso. Então, 2020 foi um piloto, foi uma doação de tempo minha e de todas as professoras que eu chamei na época. Isso eu estou falando de Rosana Paulino dando aula para gente em uau! 2020, né? Para quem não conhece, é uma super Uma artista. super artista, uma das maiores artistas brasileiras, né? Inclusive a Ariana, que nem eu, faz aniversário esse mês. Que estava na Bienal de Veneza. Exato, a Rosana né, uma das maiores artistas brasileiras e estava com a gente em 2020, doando seu tempo. Então foi muito especial esse piloto, né? E aí, 2021, eu continuei esse mesmo modelo, nesse mesmo formato virtual, porque a gente ainda estava na pandemia. Só que aí, 2021, começaram a entrar outras oportunidades. Então, eu tive meu primeiro patrocinador em 2021, que só contribuiu, na verdade, para executar o projeto onde eu pudesse remunerar as professoras na época. Então, eu remunerei as professoras e as curadoras que foram mentoras comigo. E aí, em 2022, eu falei, gente, começou a flexibilização da pandemia, a gente entendendo que tá cansativo esse formato virtual, como que a gente vai fazer? Vai ficar Dava insustentável. muita saudade, né? De encontrar e fazer coisas reais. E também, assim, gente, em 2020, 2021, foram mais de 4 meses, segundas, quartas e sextas. Demandava muito do meu tempo, porque a gente fazia uma live no Zoom com essas alunas Uhum. e depois ficava gravado. Essas aulas hoje estão na nossa plataforma, salvas, Que né? legal. Então, são mais Qualquer pessoa pode qualquer, acessar. qualquer pessoa pode acessar, mas quem está cadastrada. Então, o cadastro é gratuito, a gente vai Mas explicar. essa dica é maravilhosa, gente. É, Então, assim, quem tá na dúvida, cadastro, não me cadastro, tipo, se cadastra é porque de cara você já já consegue recebi acessar 7 aulas. essas aulas. Exato. Isso entra, Marina, desculpa te interromper, isso entra Imagina. até numa pergunta que fizeram, que é como então que a plataforma funciona na Boa. prática? Acho que pode. É uma ótima pergunta para a gente explicar de fato, né, como funciona. Então, só terminando, né, esse gancho. Então, assim, eu formei 140 alunas em 2020 e 2021, né? Muito legal. Onde elas passaram por um edital que não tinha nenhum custo, a gente só fazia o edital para que entendesse que já tinha uma pesquisa inicial, né? Tinham várias artistas na época que estavam realmente iniciando a carreira das artes, né? Algumas que eu acompanho até hoje, algumas que já estão em galerias, que já foram para. É Que muito especial. máximo.
né, ver esse acompanhamento desde 2020 dessas mulheres. É a mesma coisa que eu passo, né? Eu esqueci de me apresentar para o seu público, gente. Eu Isso. esqueci que eu também sou curadora, sou pesquisadora e eu ofereço acompanhamento, né, para artistas e para profissionais criativos. E eu tenho a mesma sensação, Marina. Pessoas que fizeram há 3 anos atrás e que agora estão deslancharam, assim. É É muito muito legal. legal. Eu acabei de ir também numa exposição agora, na galeria, na Casa Triângulo, onde eu conheço o artista, enfim, eu também dei aula para ele em 2018, então a gente vê Muito um artista legal. que tinha um traço, talvez, né, ainda simples, né, e aí evoluir o seu trabalho, a sua pesquisa, é muito especial para a gente, porque a gente realmente acompanhou, né, esse artista e entendeu, enfim, as suas questões. Então eu passei por isso com 140 mulheres. Foi um super, assim, um desafio gostoso na pandemia, onde eu doei meu tempo, né? Assim, eu não recebi nada por isso, realmente foi uma doação. Ainda não tinham as marcas envolvidas, é isso? A Ipanema entrou em 2021, mas praticamente pagou as professoras. Eu não me O remunerei. custo da Foi o operação, custo né? da operação, né? Não teve lucro, né? Aliás, eu não tenho lucro com OAS desde o começo, né? Eu espero que eu tenha daqui É para frente. legal você falar isso, porque tem pessoas que estão assistindo que podem querer apoiar. E Exato. é A gente vai falar legal você disso. falar isso também, porque eu acho que fizeram uma pergunta sobre artistas em começo de carreira, que depois a gente vai responder. Que, gente, às vezes eu acho que vocês travam muito em achar que logo no começo tem que dar lucro e tem que. Tipo, olha o que ela tá falando, e isso serve para carreira artística também. Num tempo que você vai pesquisar, você vai melhorar, você vai se aprofundar, e quem sabe o seu trabalho ainda não vai estar maduro para vender e para te dar o Exato. retorno que você Nossa, queria. essa, Júlia, é uma conversa que dá vontade de ficar assim um dia inteiro falando, porque eu sinto a dor das artistas nesse processo, né? É muito complexo a gente ter um projeto que está em lapidação, ao mesmo tempo que a gente precisa pagar os nossos boletos, né? As nossas compras. Claro. É um desafio muito grande, né? E a gente tem que estar com uma cabeça boa para criar. Então, também, eu sinto na pele mesmo, eu sinto a dor dessas artistas nesse sentido, né? E aí a gente pode falar mais para o final da nossa live, assim, mas concluindo, né, como foi a criação da plataforma, né? Em 2022, eu me vi num lugar onde eu estava doando muito meu tempo, realmente eram segundas, quartas e sextas. As artistas que estavam na época sabem, assim, era uma manhã inteira, né, enfim, de live, tinha o chat, tinha o WhatsApp. A gente fez mentoria, foi uma mentoria que eu acho que foi um pouco expressa demais. Na época eu aprendi muito também nesse processo, porque eu mentorei com outras curadoras que colaboraram com o seu tempo, 140 mulheres num É batidão. muita É gente. muita gente, a gente não consegue se dedicar, né? Eu queria atender o máximo possível de mulheres e eu falei, gente, acaba que a gente está atendendo de uma maneira superficial, porque a gente sabe que mentoria leva tempo, né? É uma Mentoria lapidação. é uma Eu também lapidação, acredito. Eu sempre falo que eu acredito muito, muito nas coisas em médio, longo longo prazo. prazo, mentoria é longo prazo, Porque gente. hoje em dia vendem muito, né, Marina, na internet, essas coisas mirabolantes, Exato, assim. E exato. E eu descobri, isso foi até importante para mim, para eu ver que se eu for trazer mentoria para frente, né, novamente, ou me associar com mentoras, né, como tu, ou eu também fazer mentoria, precisa de tempo, né? Então eu naquela época, enfim, para atender para aquela demanda, eu acabei fazendo esse teste. Foi um teste que a gente acabou cumprindo, mas foi muito rápido, né? Realmente uma mentoria num ano para 80 mulheres, no outro ano para 60. Foi muito puxado para mim, para as curadoras. E na época, tá? A gente tinha mentorias comigo, estavam curadoras como Carolina Laureano, que Luciara Ribeiro, legal, que legal. Daniela Labra, tá? Grandes curadoras comigo que participaram, Júlia Lima. Ah, eu Então, trabalhei com a Júlia. eu sou muito grata por essas mulheres que abraçaram o OU naquele momento inicial, piloto, né? E aí, em 2022, eu falei, gente, eu preciso transformar esse projeto, que é só um circuito de aulas, numa plataforma, em um ecossistema vivo que se retroalimente, porque eu não consigo mais ser só meu, não dá, né? Precisa que E a seja tecnologia
tem isso, né, de maravilhoso, assim, porque eu vejo que tem muitas pessoas que têm receio, né? Artistas que têm receio de ter página no Instagram, pessoas que têm receio de ter um sistema de resposta automatizado. Gente, a tecnologia vem para somar e para entrar justamente aonde a gente não dá conta, né? Exato, né? Para otimizar, né, o tempo. E eu queria essa automatização. Eu queria que aquela ideia, né, aquele projeto que eu tinha criado se sustentasse sozinho, né? Que a rede gerasse, né, esse ecossistema. E aí foi a ideia de criar uma plataforma digital, né? E eu criei sozinha um wireframe no PPT. Foi realmente assim uma ideia que eu tive, né? Que eu falei, como que eu posso expandir esse negócio para que mais que eu possa conseguir, né, ampliar e atender mais mulheres. E aí eu transformei nessa rede social profissional focada para as artes visuais, com mulheres por conta do histórico que a gente sabe que a história da arte, né, teve muitos apagamentos de mulheres. A gente demorou para chegar nesse lugar que a gente está, né? É, a gente sabe quando a gente estuda essas mulheres né, do século XIX, até do século XX, né? Onde os cursos de arte, né, na Europa tinham divisão de mulheres e homens, né? A gente tem todo esse histórico onde a Gente na gente... Bauhaus que só deixavam mulher fazer tapeçaria Exato, e né? bordado. A ligação de uma arte específica para o gênero feminino, né? Então, por conta desse histórico, por conta que eu sou mulher também, eu entendo essas dores, eu Não, acabei... e só mais um exemplo que eu dou sempre, mas é que eu acho muito grave. Eu fiz pós em História da Arte aqui em São Paulo, na faculdade que é considerada a melhor faculdade para História da Arte, não vou mencionar. Mas, assim, o livro base que a gente usou de História da Arte não contempla uma artista mulher. Exato, né? Eu até tô É aqui, esse nível, a gente gente. Não é uma coisa. Porque tem pegar pessoas o... que acham que é tipo levantar uma bandeira para dar uma o sacudida, para dar orgânico, uma. a gente tem Não uma... é, A gente. Não história da arte é. É moderna pelo tão orgânico. desigual, mas é tão desigual que é um negócio assim Então, assim, a gente tem esse livro recente, né, da Karen maravilhoso. Pearson, né, que é The Story of Art Without Dot Men, Man. e agora já está na versão brasileira, já tá traduzido, já está no Brasil, Eu fiz um mas post eu tenho... recentemente usando esse livro sobre a questão da arte têxtil. Que é um livro que eu tenho já há um tempo, antes de chegar no Brasil, mas eu fiquei muito feliz que agora já chegou no final do ano passado, né? É, Enfim, eu estudo muito isso, né? Eu acabei de me formar na USP também, como mestre, e muito legal. pesquisa... Parabéns. Obrigada. A minha pesquisa foi sobre Hilma, que a gente falou aqui, o livro da Luciana, né? Esse livro que a Lu me deu Maravilhoso. uma capa exclusiva, que foi o início dos primórdios, As Cores da Alma. Mas além de Hilma, né? Esse também é ótimo, ó, The Other Side, da Jennifer Higg, que fala também sobre esse histórico das mulheres que não eram consideradas dentro do cânone, né? Que Não. a gente tem os gênios da arte, as malucas, as loucas, as bruxas, né? Que se falava antigamente histéricas, né? Que é um termo Né? que não se usa mais, mas que se usava muito. Ou então que precisam de terapia naquela época, porque a mulher que queria ser artista era uma outsider, né? Era uma ousada para sua época. Então, por esse histórico, por eu ser mulher, né? Por eu querer trazer mais mulheres comigo, eu acabei focando nesse corte, né? E hoje também eu entendo a sexualidade de uma maneira mais ampla. Então, a gente vem também falando que é para mulheres e pessoas não Eu vi. binárias. Então, a gente também vem entendendo como se moldar para o que, né, o universo, enfim, o mundo está se entendendo, né, enquanto identidade. Então, a gente também vem ampliando esse nosso entendimento sobre o que é ser mulher, a subjetividade de ser mulher. Eu acho que isso é muito importante, que Uhum. mulher não é um bloco, né? Ah, então tá atendendo as mulheres, então é um bloco. Não. Mulher, o ser mulher, ele tem muitas subjetividades e peculiaridades, né? Então, isso a gente vem também ampliando, né? Trazendo esses novos sentidos. Então, bom, em 2022 eu criei a plataforma, criei essa carcaça. A Sandálias Ipanema já vem me patrocinando há 4 anos. É Muito uma marca legal. muito parceira, com mulheres maravilhosas por trás, mas que tem um limite também, né? De orçamento, enfim, ela me proporciona a realização das minhas ideias, né?
E mas acho não que ainda que possa. vale falar, né, Mariana, que para quem não sabe, eles fizeram um concurso para ver quem iria estampar e as pessoas escolhidas foram mulheres que estavam na plataforma da Exato, Marina. exato. Então, Então, quem vamos perguntou assim, qual a aplicabilidade na prática, esse é um aplicabilidade. exemplo. Exato. Vou Esse é um contar exemplo. então aqui, né? Quando a pessoa se cadastra, né? Vamos para esse ponto, assim, né? O UOL, ele é um veículo, né? Ele virou um veículo, então, assim, ele tem mais de 70 mil seguidores. Acaba que muitas galerias nos procuram para divulgação das suas exposições, né? Imagino. As artistas, os museus, isso é muito importante para a gente. Foi muito legal que, com o nosso conteúdo e com a identidade visual criada, acabou virando um ícone dentro do mercado. A gente tem um número de seguidores que quase está compatível ao número de seguidores dos veículos de arte do Brasil, né? Então, isso é muito especial para a gente. Acabou virando um veículo, tá aberto, né, para as marcas, enfim, anunciantes, esse espaço. Mas, mais do que um Instagram, a gente é uma plataforma, a gente é uma rede social profissional focada nessas mulheres, para que contratantes, né, sejam marcas, empresas, marketing de empresas, ou né, galerias, museus, né, ou projetos de arte, possam contratar essas Ou mulheres. até É só para projetos com cunho meio público, né? público. Meio público, meio privado também. Exatamente, público ou privado, né? Então, é só. Muita gente fala, é uma plataforma para artistas. Não, é uma plataforma para mulheres nas artes visuais. O que quer dizer isso? Não é só para artistas. É para curadoras como nós duas, para mentoras, para professoras, para produtoras, para social media, quem é da comunicação, fotógrafas, qualquer mulher que trabalha nas artes visuais, né? E a gente está falando de artes Como visuais, o que é? um todo, Artes né? Não plásticas, só as mulheres que são artistas e estão ali não só produzindo. artistas, todas as profissionais que trabalham nessa área. A gente ainda não amplia para moda, nem para o cinema, nem para o teatro, nem para música. Focado em artes visuais, porque eu trabalho nesse segmento, é onde eu consigo ainda atender, né, esse Uhum. público. Mais para frente tem essa possibilidade de ampliação, claro, né? Mas hoje em dia para artes visuais. E como que faz? Eu vou lá, entro no site do OU, que está o link na nossa bio. É só clicar, se cadastrar como qualquer rede social, qualquer Instagram, LinkedIn, Facebook, como que a gente faz? Nome, senha, cadastro, né? Sim. Depois, como simples, depois coloca uma foto, a gente pede para que seja uma foto de rosto, para que a gente enxergue essa pessoa, que a gente depois de tantos apagamentos na história, a gente pede que essa foto seja colocada para que a gente firme a nossa presença nessa linha do tempo da história da arte, né? Então, as fotos de rosto, a sua bio, né? Como artista, como curador, enfim, como profissional, e o seu portfólio e as suas redes sociais para que as pessoas te encontrem. É isso, é uma rede social, como qualquer outra. A Uhum. partir do cadastro, a gente aprova manualmente por conta de contas fakes que acontece, né? Então, como Tem uma forma de muito. uma triagem aqui, manualmente a gente aprova pessoa por pessoa, entra na plataforma. O que essa mulher recebe em entrar nessa... É gratuito, é bom afirmar, né, que até então esse cadastro não tem nenhum custo para ninguém. Ela já recebe de primeira 47 aulas gravadas durante esse período entre 2020 e O que é 2022. Né? maravilhoso em termos de formação, profissionalização, aperfeiçoamento. Exato. Então, as aulas é de tudo, tá? Então, aulas teóricas, aulas práticas, né? Então, a gente tem desde como que é a minha assinatura registrada enquanto artista, né? Como que eu crio um portfólio, como que eu entro nas galerias e nos museus, como que eu faço um projeto, uma feira e um festival, né? Até mais práticas, né? A aula de tinta, pintura a óleo, pintura acrílica, né? Então, a gente realmente tem essa amplitude. São aulas que foram gravadas na pandemia, então que nem aqui é como se fosse uma live. Não são aulas gravadas em estúdio. A nossa ideia é que a gente tenha aulas gravadas em estúdio neste ano, né? Então que a gente tenha outras aulas e a gente vai abastecendo essa plataforma. Mas a gente já tem 47 aulas ali. Não, e eu acho legal falar também, gente, uma coisa que sempre aparece aqui. É que, infelizmente, a maioria das faculdades de arte, elas não atendem
todas as demandas, principalmente as demandas atuais, né? Em relação à profissionalização. Então, é muito importante esse tipo de coisa. É Eu muito acho que tem uma importante. barreira, né, Júlia? Eu acho que o mercado da arte, ele tem um... eu falo que a gente acaba entrando nesse personagem, que é esse lugar, assim, onde tem esse mistério, né? Esse lugar onde a gente se porta nessa banca, digamos assim, e faz com que isso não democratize para quem precisa entrar Com nessa. certeza. Então, quando a gente traz um acesso gratuito de aulas que tem uma formação, que contribuem, que trazem referências, que trazem bibliografia, sem nenhum custo, né? Isso facilita, acelera o processo dessa mulher que está entrando no mercado, que está começando hoje, ou que já está no mercado, mas às vezes tem vergonha de perguntar, não sabe tal expressão ou tal artista, ela vai sair já de antemão, já acelera o processo com essas aulas. Não, e às vezes ela não tá numa cidade grande, né? Isso faz muita Exato, diferença. Como é que ela vai acessar isso se ela não tá num lugar que não simplesmente não com tem? certeza. Além disso, esse espaço que se chama Study Hall, dentro do site, ele permite que outras mulheres que já dão aula coloquem a sua aula ali. Então, por exemplo, se a Júlia quiser inserir uma aula, dar um upload de uma aula ali, ela pode. Olha que legal. Quer ser um compilado, né? Um espaço onde tenham aulas ali. A aula precisa estar gravada no YouTube ou em qualquer outra plataforma de vídeo. E aí ela embeda o link dentro da nossa plataforma e a sua aula fica ali. Então também ela é reconhecida como professora dentro desse segmento. A gente também passa por uma aprovação para entender se a aula tem, né? Enfim, se é fiel, enfim, ao conteúdo. E a gente também permite que essas professoras, que essas educadoras também mostrem o seu trabalho dentro da plataforma. Além disso, quem se cadastra também pode acessar a seção Workflow, que é uma seção que tem os documentos que ajudam no nosso dia a dia. Então, é uma planilha orçamentária que ajuda num orçamento, numa proposta, uma ideia Nossa, isso é a dúvida de tantas pessoas. carta. Eu recebo direto isso. Eu quero participar de um festival, eu preciso, pelo Link, sei lá, eu preciso de uma carta para uma viagem, para um convite, para um visto. Tem lá o exemplo de carta. Então, a gente está sempre abastecendo também com documentos que são necessários para o dia a dia dessas mulheres, né? Além disso, tem a seção editais. Então, quando essas mulheres estão cadastradas, elas podem participar automaticamente dos nossos editais. Às vezes a gente lança um edital e aí chove de mulheres querendo participar da plataforma. Não tem problema, a gente aprova rapidamente, a gente sabe que quando acontece um edital a gente tem que estar mais alerta. Né? Tipo o da Ipanema, A gente tem imagino, que estar assim. mais alerta para aprovar essas mulheres, né? Tem umas que, meu Deus, não sabia que tinha que se cadastrar na plataforma. Eu tô lá, madrugada, aprovando essas mulheres. Não tem problema. Mas a gente fala que o melhor é se cadastrar antes, Porque pode para que não passe. dar bug, né? Pode dar Muita gente bug, ao mesmo tempo. tem fila de aprovação, né? Porque, naturalmente, imagina aqui, 200 mulheres se cadastram ao mesmo tempo para um edital. A gente tem que aprovar todas, é manual, né? Então, o ideal é se cadastrar agora, hoje. Num dia tranquilo, Num dia fica o tranquilo. convite, gente. Exato, para que quando em maio, em julho, em agosto vier algum edital, as mulheres já estão cadastradas, né? E aí, esse edital que entra na plataforma sempre é remunerado. É um trabalho nosso, aqui interno, de conversa com essas marcas que participam, entendendo que essas profissionais elas vão entregar, né, uma ideia de arte, ou vão entregar um resultado para uma demanda do cliente, e elas precisam ser remuneradas. Então, a gente também educa o mercado com relação ao valor do FII, né? O que é interessante, esse projeto tem que acontecer, como é que vai ser essa campanha, essa mulher vai estar integrada? Não é só a visibilidade que ela precisa também pagar suas contas, Com né? certeza. Então, a gente está sempre também fazendo essa intermediação, né, entre o B2B, né, que é o mercado da arte, e o B2C, que é a arte para fora da sua bolha. Né? Então, é isso que permite hoje a plataforma. Além disso, a gente espera patrocínio e marcas
para que a gente possa construir as outras sessões. Então, a gente vai ter uma sessão de mentoria, que a gente está avaliando como que vai ser essa mentoria, se eu vou conectar as mulheres com vocês mentoras, e vocês mentoras ganham o seu FII, a plataforma ganha o seu FII. A gente está avaliando como que vai ser essa metodologia. Eu acho que isso tem, é o que eu falei, eu acho que tem uma lacuna muito Muito grande no nosso grande. país. No ensino, como é que eu posso colocar? Vai até além do ensino tradicional, assim, mas é da profissionalização das pessoas dessa área. Profissionalização. O que eu quero com o OU? Trazer negócio para essas mulheres, trazer dinheiro. Eu quero que elas vivam da sua arte, né? Então, a nossa ideia com o diretório, além das sessões que eu estava falando e que a gente está desenvolvendo cada sessão ainda, e as que ainda não existem é porque por falta de patrocínio, né? Então a gente está aos pouquinhos fazendo o que é possível, né? Dentro do recurso que chega. Mas uma sessão que é a principal é o próprio diretório, que hoje a gente tem mais de 4.000 mulheres cadastradas, das mais diferentes especialidades. E esse contratante chega no nosso site, esse espaço está aberto a qualquer pessoa, não precisa estar cadastrada. Tá. Então, a pessoa vai entrar womenonwalls.co. Tá. Eu sempre falo .co, gente, não é .com, é .co mesmo. Olha lá, uma pessoa perguntou aqui na live. Uou! É isso. Soletra, só para as pessoas. Women, né? Mulher em inglês com E, on walls, wws.co. Tanto a mulher, né, que trabalha nesse campo, nesse segmento, pode se cadastrar gratuitamente, quanto um contratante que chega agora, né, por exemplo, uma agência de publicidade, alguém que está nos assistindo nesse momento que é de marca, quer fazer um projeto com uma mulher, seja artista, curadora, entra no nosso site, vai colocar filtros que podem ser cruzados. Então, por exemplo, eu quero encontrar uma artista, vamos supor, vamos dar um exemplo que às vezes é mais difícil encontrar. Eu quero encontrar uma artista de Belém, né, de arte abstrata. Eu vou colocar Belém, artista abstrata. Eu posso fazer um filtro, né, um cruzamento de filtro. É maravilhoso. E eu vou encontrar as mulheres cadastradas. Então, por que é interessante se cadastrar? Porque um contratante vai chegar ali e se você tem essa especialidade e você não está na plataforma, você está perdendo trabalho, né? E nesse momento, a gente ainda está num campo ali de maturação da plataforma, então tá tudo gratuito. Gratuito para quem contrata e gratuito para quem se cadastra. Então, a gente não ganha nada com essa transação, né? A gente não ganha nada em proporcionar essa conexão. A gente quer realmente que a conexão aconteça nesse momento, né? Então, é essa oportunidade das mulheres serem vistas nas suas mais diferentes subjetividades e categorias de trabalho, né? Então, também tem um espaço ali onde a gente tem vagas, as galerias e museus que querem soltar a sua vaga de trabalho, além de soltar no LinkedIn ou em qualquer site de emprego, que é mais genérico, a ideia é colocar ali na plataforma também, para que essa vaga seja mais atendida, porque a gente já tem hoje 72.000 mulheres que nos seguem no Instagram, mas também muita gente que, né, o 72.000 é só um número ali, mas na verdade a gente tem mais de 300.000 impressões, né, os nossos conteúdos, assim. Então, realmente a gente virou um veículo e a gente quer proporcionar emprego, trabalho, gerar conexões de fato efetivas e prósperas. E um networking profissional, né? É uma forma de networking profissional. Ó, a Manuela Rezec escreveu: maravilhoso, parabéns por esse projeto. Merece parabéns mesmo, a Marina. A Isabel perguntou o nome da plataforma, a gente já respondeu. A Ana Maria perguntou se a live vai ficar gravada. Sim. A Ana Maria também falou: o pagamento feminino nas artes está mudando por atitudes vindas de mulheres como vocês. Cada um fazendo um pouquinho, né? E eu acho legal, gente, uma coisa assim, de sair do lugar de só falar e de se revoltar, porque é muito revoltante mesmo. Mas é isso, se a gente propuser ações, né? Coisas concretas, aí sim. Exato. Né? Exato. Olha, Júlia, eu sou muito da espiritualidade, né? O meu outro projeto trabalha o espiritual na arte. É um campo metafísico, invisível. Eu amo esse assunto. Mas não existe espiritualidade, não existe bem-estar e saúde mental sem conta paga, né? Eu falo
muito sobre isso, porque eu vivo na pele. Eu tenho as minhas dificuldades financeiras, às vezes, por eu ser empresária. A gente, como empresária, a gente sabe as complexidades que é ter uma empresa, né? Por ser autônoma, quem é freelancer sabe muito bem. Tem meses que a gente está ótima e tem meses que a gente não está bem. Então, não adianta eu caminhar com o espiritual sem a gente gerar, né? Proporcionar conexões abundantes, prósperas, que realmente efetivas, né? Que possam inserir essas mulheres no mercado. Essa também é o meu trabalho com o WOW, né? Essa vontade de a gente furar as bolhas, trazer gente para perto, né? Acelerar os processos profissionais para que essas mulheres alavanquem e a gente tenha mais mulheres nos espaços da arte. A gente tem um mercado brasileiro muito especial, que tem muitas donas de galerias, É verdade, mulheres muito Feitosa, influentes aqui em São a Paulo, Fernanda muito influentes. Feitosa, dona né, diretora da SP Arte. A gente tem mulheres em muitos cargos de poder aqui e no Brasil. Isso é muito valioso para o nosso mercado, é muito especial. A gente precisa enaltecer, né? E ao mesmo tempo também muitas mulheres que estão começando, artistas que não têm oportunidades, que têm triplas jornadas de trabalho, que precisam fazer zilhões de coisas para serem artistas, que são mães, né? Então, como que a gente diminui esse espaço, né? Esse processo para não ser penoso? Eu acho que a gente precisa entender que não precisa ser complexo, penoso sempre. A gente pode acelerar o processo da outra, né? Eu acho que isso é muito importante. Aquele segura a mão, né? Todo mundo tá segurando sua mão, ninguém larga a mão de ninguém, uma levanta a outra. Ninguém É esse larga a lado. mão de ninguém, é muito Mas lindo esse. esse lado de, tipo, vamos trocar conexão, né? Vamos se reunir, vamos criar possibilidades juntas, né? Então, é muito nesse lugar o UOL. A gente vem sendo uma plataforma digital e quer continuar sendo no sentido que ajuda nessas conexões virtuais e ajuda a ampliar, né? Por que é inglês? Muita gente pergunta. Porque a ideia é internacionalizar. A ideia é que a gente comece com o Brasil e vá ampliando e gere conexões em intercâmbios mundiais, né? Então, tem esse lado virtual muito forte, mas eu quero esse ano também gerar conexões físicas, que a gente possa criar encontros. Encontros. Exato, que a gente possa proporcionar encontros, sejam semestrais, Isso sejam é anuais, o que. legal também, né, para as eventuais galerias que estiverem ouvindo esse papo, que quiserem sediar num espaço, né? Exato, exato. As galerias dos museus, se quiserem proporcionar esses encontros, né? Todos nos acompanham, nos seguem, né? Então, eu acho bem importante essa abertura para, além de só querer que a sua exposição esteja no nosso feed, que a gente possa, de fato, colocar o nosso propósito em ação, né? Não só... Porque hoje é muito engraçado. Vários nos procuram já. Olha, minha exposição tem mulheres. Acho muito legal que a gente já começa a ter esse movimento de interesse, né? Das galerias dos museus em estarem conosco. Ótimo, acho maravilhoso. Quero ser convidada para as aberturas. Me chamem, né? Eu fico super Você contente. vai, Eu imagino vou. eu. Eu fui mais de 6 aberturas nesse final de semana. Eu sempre tô ativa e adoro, né? Tá em conexão com os espaços. Mas eu acho que a gente está precisando agora colocar esse propósito em prática, que é gerar essas conexões, como que a gente pode, né, acelerar o processo dessas artistas que ainda não entraram, como que as marcas podem entender que além das exposições grandes, blockbusters, né, além dos projetos já consolidados dentro da arte visual, como que a gente pode apoiar os projetos que ainda não são consolidados? Isso que é importante, né? Como que a gente contribui para uma mulher que está tentando virar e ainda não tem acesso, né? E ainda não tem recurso. Então, é bem importante que as marcas olhem também para o nesse lugar, porque a gente quer distribuir essa renda, a gente quer distribuir essa conexão. E para que isso aconteça, precisa ter patrocínio, precisa ter anunciante, senão a gente não vive. Essa sua última fala me lembrou de uma pergunta que fizeram, que é que conselho você daria para uma jovem mulher artista? Que conselhos? Maravilha. Olha, os conselhos que eu adoto na minha vida, né? E que a gente vive postando no UOL também, dicas de. Eu acho que quem não nos segue, né? Sigam a gente para acompanhar nosso conteúdo, que está sempre trazendo ideias. A gente faz um levantamento de agenda,
pesquisa de editais para aplicar, residências no mundo, né? Então também nos acompanhe, quem trabalha com as artes, se ainda não nos segue, nos siga, porque a gente está sempre fazendo essa pesquisa diária, né? Mas o que eu adoto são 5 passos aqui, né? Olha, anotem, anotem. Não sei se vai dar tempo, mas vamos lá. Resumindo, assim, o primeiro de todos, para começar, com qualquer coisa que você faça, independente se trabalha com artes, é autoconhecimento, né? Então, assim, primeiro de tudo, se não faz uma terapia, que eu sou adepta, porque eu faço toda segunda-feira a minha terapia maravilhosa. A minha segunda também, Ah, olha só. ó. Hoje é dia. Se não tem, enfim, recurso para isso, né? Tem terapeutas, tem lugares hoje gratuitos, né? Mas, enfim, mesmo que não queira, né? Pode fazer um retiro, pode fazer uma meditação Investir interna. em algum tipo de autoconhecimento. Autoconhecimento. Beleza. Então, assim, uma coisa que eu faço muito, meditação semanal, né? Diária, que é escuto uma música, reflito o que eu quero, o que me empolga, o que eu curto, o que faz sentido para mim, o que não faz. O que não faz, né? Ter um caderno, anotar o que faz parte da minha essência, o que eu tô achando que é meu, mas é dos outros, e eu tô me moldando para isso, né? Então, esse autoconhecimento é fundamental para entender o que vibra no teu coração, o que faz ser você, né? Isso é o mais importante enquanto curador, enquanto artista, enquanto profissional, que é ser a gente. A gente precisa ser a nossa essência para que tudo flua, porque todos nós somos diferentes. Nós trazemos algo que possa mudar o mundo, mas para isso a gente precisa se conhecer. Então, esse é o primeiro passo. O segundo é prática. Se você for artista, principalmente, é praticar. Então, tá, eu sou assim, eu sou essa, eu gosto disso, eu quero seguir, né, dentro desse estilo, eu gosto dessa prática, então vá praticar. Então, exercite muito, sem julgamento, né? Sem necessidade de entender o mercado. Simplesmente faça sua pesquisa aflorar. Isso é muito necessário para que você se descubra. Prática, né? Terceiro, depois da prática, a bunda na cadeira, vai pro seu ateliê e faz seu trabalho. Vai estudar, vai praticar, vai pintar, faz qualquer coisa até sair algo que realmente você sinta que é o seu caminho, né? Terceiro depois dessa prática, portfólio, material resolvido na mão. O que é? Currículo pronto, né? Uma pastinha no seu computador, no seu celular. Uma pastinha com currículo pronto, um portfólio do que você já tem, né? O seu statement, que é aquela frase que a Júlia ensina muito, né, também. Que é a sua frase enquanto artista, qual é a sua pesquisa? Você tem que estar na ponta da língua, qual é a sua pesquisa. Um Instagram muito bem cuidado, porque hoje o Instagram é um espaço profissional. Cadastro no UOL, né? Com sua bio, seu portfólio ali também. Boa. Né? Mas é verdade você falar, gente, antes da pandemia, o Instagram não era tão relevante para o mundo da arte, sendo bem sincera, né? O mundo tradicional da arte. Depois da pandemia, esse cenário mudou bastante. E hoje em dia é relevante, querendo ou não. Relevante, não adianta, gente. As pessoas te encontram pelo Instagram. Uma curadora que está numa correria, como eu falei, se tem um projeto a jato, se tem um projeto de marca, ela vai entrar no Instagram, ela vai precisar de uma imagem, às vezes ela não vai conversar contigo, ela precisa colocar para uma proposta que é para amanhã. Então, o Instagram tem que estar muito bom, né? Com as imagens das suas artes, com a sua pesquisa, lá em cima, onde você é, onde você mora, isso tudo é muito importante, né? Aberto. Nada de Instagram fechado. Gente, da onde tira isso? O que adianta ter fechado? Não adianta, pra né? quê? Pro primo do amigo do tio só que é uma... Entra em outros canais também. Não precisa fazer dancinha, nem vídeo, nem ficar totalmente ativo, mas cria o teu perfil também no TikTok, vai que cresce e aí o teu nome está sendo usado. Tem vários exemplos de artistas brasileiros que deslancharam no TikTok, tem razão. Cria o seu perfil no LinkedIn, cria o seu perfil no UOL, tem o seu perfil pronto em várias redes sociais, limpo, né, organizado. E também essa pastinha, porque surge uma oportunidade, surge um edital, a pastinha com o currículo, com a sua foto, com o portfólio está pronta, né? Isso é muito importante, porque a gente fica sempre pedindo caminhos abertos.
A gente sempre Mas fica a gente pedindo tá novas pronto para oportunidades, quando mas chega, a gente né? está pronto, Eu né? adoro essa frase. Se a vida mandar, você tá pronto? Né? Então, isso é muito importante, né? Que isso esteja organizado, inclusive alguma ideia de exposição, se você é artista, alguma ideia de exposição, algum sonho que você queira realizar, porque vai que acontece uma Vai que alguém te oportunidade, pergunta, né? vai Vai que que tem alguma surgiu o conversa, patrocínio, aí a pessoa manda para você. Mas e aí, como seria a sua individual? E aí você não faz tem que ideia. saber, né? Então, assim, tá pronta. E outra, por último, nesse terceiro ponto, site. Por quê? Ah, eu não tenho site, eu não sei fazer, eu tenho que pagar alguém. Olha, gente, tá que eu gastei no cargo, mas hoje em dia o Google tem site gratuito, dá para Eu fazer. recomendo muito o Google Sites O Google na minha tá, mentoria. né? Tem uma versão específica para quem é artista que se chama Portfólio, gente. Perfeito. É isso. E eu fiz o meu no cargo, tá? Que eu gastei, né? Eu paguei o template, mas eu fiz numa tacada, gente, sozinha, o meu site, tá no meu perfil, se vocês forem encontrar. Depois me falem o que vocês acham. Eu fiz sozinha num feriado. Vou fazer sozinha isso aqui, intuitivamente. Entende? Então, hoje, com as plataformas de AI, com tudo isso, a gente pode fazer um site. É, Eu tá muito converso mais com artistas intuitivo do que era consagrados. Eu antigamente. conversei E, com artistas. inclusive, eu não recomendo, eu falo isso várias vezes, não façam um site que vocês fiquem refém do programador para mudar uma vírgula. Exato. Porque você só atualizar, aí às vezes a pessoa paga caríssimo, só que tudo que precisa fazer, ela tem que chamar o programador precisa ter agenda, ela precisa pagar, aí ele faz uma coisa, ela não gosta, aí precisa ter uma reunião. Então, assim, minimamente um site que vocês consigam customizar. Exato. Porque o site é feito para ser atualizado. Exato, exato. A gente está sempre, né, criando coisas novas, participando de novos projetos, novas exposições, né, melhorando a nossa pesquisa. Então, esse site tem que estar atualizado. Eu conversei com algumas artistas nas últimas 2 semanas que são consagradas e elas, que vergonha, tô sem site. Gente, mas pra gente é super importante enquanto curadora. Como que a gente vai encontrar vocês? Né? Esse site tem que estar pronto, esse Instagram tem que estar me ajuda a te ajudar, aquela coisa, né? Então, assim, esteja com todos esses materiais prontos, porque isso facilita o nosso trabalho. E às vezes, numa correria, numa curadoria, numa situação específica, a gente acaba chamando quem está com o trabalho mais maturado na internet. Né? A Às complexidade de vezes, né, Maria, encontrar não sei se você concorda acaba. comigo, às vezes eu percebo que nem é assim o melhor trabalho em termos de linguagem, mas é a pessoa que consegue se mostrar melhor. Se vender, exato. Também Porque tem. não adianta vocês terem um trabalho fabuloso que não está fotografado de um jeito profissional, que não Exato. tem abas claras ali quando a gente entra para fazer a pesquisa. E isso é muito assim, não é injusto, mas é delicado, né? Porque a gente acaba selecionando também quem se mostra melhor e quem mostra melhor o próprio trabalho. Exato. Bom, depois, né, quarto ponto é o networking. Obviamente, rede de relacionamento acelera muito o processo, né? E às vezes é muito injusto também, né? Com Então, assim, certeza. como que eu que estou chegando nesse mercado agora posso ser convidada, posso conhecer mais pessoas? Participando dos eventos, né? Então, estando ativa na sua cidade, no meu caso aqui eu estou em São Paulo, então eu vou em abertura de exposições, eu estou nos eventos de arte, eu faço conexões, às vezes eu sou cara de pau, eu mando e-mail para as Gente, marcas, né? se não for cara de pau nessa vida, Tem que ser. Então, as artistas também precisam dessa cara de pau, né? Ah, eu não tenho produtora para me ajudar. Faça sozinha por enquanto, né? Vá nos eventos, participe dos projetos. Esteja em conexão, né? Em lugares que você vai encontrar outras pessoas no meio. Visite outras exposições. É muito importante conhecer outras pesquisas, né? Para se situar, não para se engessar ou ou para comparar para baixo. ou se julgar, né? Ou ficar ali se podando. Não, mas é para entender, é importante entender o que o mercado está falando, o que está acontecendo, né? Participar de encontros gratuitos, né? Então, cursos, talks, bate-papos, né? Projetos que você vá ganhar algum conhecimento e acabar conhecendo pessoas. Isso é muito Muito. importante, né? Gente, cursos de museus geralmente são bons, já passa por toda uma peneira para estar ali, né? Exato. Networking online mesmo, que é isso que a gente está fazendo. Eu não conhecia a Marina pessoalmente, entendeu?
Então, pessoas que vocês admiram, comecem a seguir, tentem interagir. É uma postura ativa, né? Hoje com o Instagram, né? ADM, gente, né? Vai em algum lugar e marque a pessoa. Isso já faz com que a pessoa te conheça, né? Então, isso tem estratégias hoje digitais que contribuem também para esse networking, mas também o físico é muito importante também, circular a energia, né? Eu acho que assim, tá em ação, tá em movimento, faz com que a gente não se ingesse em casa, porque a gente também às vezes fica muito, ai, não tá O nada ateliê acontecendo. já é É, solitário, né? Eu falo isso para as minhas clientes. Eu exato, falo, gente, vocês já estão tirando as pessoas que têm ateliê coletivo, né? Mas que eu acho que depois da pandemia isso deu uma diminuída boa. O ateliê em si, ele já é uma prática um pouco solitária. Se você ainda fica nisso, exatamente. E por fim, né, o quinto ponto é o contraponto do networking, que seria o descanso, né? Eu acho assim, a gente precisa também ter um tempo de maturação das ideias, de respiro, de aterramento, né? Que fala do grounding, né? Que é pisar na grama, ver natureza, né? Se não se mora em São Paulo, que nem eu aqui, vá para um parque. Se não, enfim, é um descanso em casa que seja, né? Assiste uma série, dorme mais tempo um dia. Isso é muito importante também, esse tempo de descanso, porque a gente, enquanto empresária, autônoma, freelancer, artista, a gente não descansa, às vezes não tem final de semana, né? E isso atrapalha o nosso cérebro mesmo, né? O nosso processo de pensamento, de ideias, né? Então, eu acho que é parar para ler, parar para descansar, né? Ter esses respiros, tanto de feriado, ter férias, né? Eu sei que a gente está sempre atrás da remuneração, mas mesmo que não dê para viajar nas férias, fique em casa, mas descansa. Cria esse momento de descanso, de pausa, de almoço, porque a gente é muito. A gente às vezes não cria esses momentos, né? Não almoça, não come direito, enfim, não não, se quem é alimenta. freelancer, você viu o que eu te falei? Eu falei que fim de semana eu não posto, porque eu Ah, eu considero a adoro. rede social um trabalho É, e eu, senão, eu não tenho paz, né? É isso, são para esses limites que a gente dá. A Júlia falou assim, Marina, ó, vamos falar até agora sexta, porque final de semana eu paro, porque trabalhar com redes sociais é trabalho para mim. E eu achei ótimo, porque também é trabalho Não para mim. é? É. E a gente Mas eu criou preciso. essa lógica Olha, maluca, sigam a né? De que Júlia. não Eu tem pausa fiquei nesse final nunca. de semana. Mas é isso, gente. Eu acho que é tanto o lado do movimento, né, do networking, das conexões, mas também do respiro e das pausas necessárias para a nossa sanidade. É muito importante. Perfeito. Eu vou ler mais comentários. Alguém tem alguma É, pergunta para a gente? Isa Délia falou. Eu sou mentorada da Júlia, estou na plataforma. A Marina fez enorme delicadeza de compartilhar o retrato que fiz da Fernanda Torres. Ai, que bom! Ah, foi um sucesso. Ah, é? Deve ter sido na semana do Foi, Oscar, foi no provavelmente. Oscar. Bom, tá dando o nosso tempo. Eu acho que a gente respondeu algumas perguntas, mas não respondeu todas. Nunca dá para responder todas. Eu acho, Marina, que eu queria fechar perguntando para você o que que você mais gosta de fazer. Porque você é tão multi. E também deixando o gancho se você quer falar de algum novo projeto, alguma coisa que tá por vir, tá? Te deixar à Nossa, vontade. pergunta complexa, porque eu sou ariana, eu adoro fazer muitas coisas. Filha de Oxóssi, eu gosto de abrir matas. Eu gosto de criar, né, de realizar esses projetos que a gente ainda não encontra no mercado. Eu acho que a minha empolgação está nisso, né, em novos No novo negócios. No mesmo, né? novo, no Tá. novo, é muito engraçado isso. Eu gosto de novas exposições, novos restaurantes, novos bares, enfim, eu gosto de conhecer coisas novas, novas cidades para viajar, né? Adoro viajar. Então, eu acho que eu tô sempre nessa busca do novo, de contar sobre, né? Fazer essa curadoria sobre o novo, né? Boa. E Descobrir também novos novos artistas. artistas, novas experiências, novos projetos, né? Novas linguagens dentro da arte. E por isso eu também tenho no meu coração, né, na minha vibração, na minha empolgação, a espiritualidade, que ainda é um tabu dentro das artes. É uma outra Super, empreitada que eu vou super. seguir aí Como daqui se para fosse frente. papo de Papo maluco.
de maluco, né? Ainda não é considerado. Agora que há uma Mesmo abertura, tendo artistas consagrados que consagrados. trabalharam com esse tema, ainda é muito visto, acho que muito pelo mundo acadêmico também, né? Muito, quando eu ingressei, né, na USP em 2020, ainda era realmente um tabu falar sobre esse assunto, foi complexo encontrar pessoas que pudessem contribuir com a minha pesquisa. Eu imagino. E agora, 2025, começa uma abertura maior, um entendimento maior, a gente vê mais exposições sobre o assunto, ainda assim camuflado, o assunto está camuflado. E eu tô pronta Não para... pode tender muito para a espiritualidade, porque senão... A instituição não quer falar sobre, né? A gente não tá falando de religião, tá, gente? A gente tá falando sobre o espiritual, é diferente. E eu tô aqui pronta para explicitar essa pesquisa. Tô pronta para escancarar e tô amando artistas que estão me procurando, que tem essa vertente, que tem essa pesquisa, né? Fica também aí, Fica né, no ar. convite, Você né, gosta para de mulheres pesquisar isso? e para artistas que trabalham com essa linguagem, com essa pesquisa, é o meu foco daqui em diante, né? Inclusive trazendo experiências e produtos relacionados a esse assunto, né, do espiritual e do bem-estar com a arte como meio condutor. Então, Olha, tem muita coisa nesse sentido. estou super empolgada com as possibilidades desse ano. E é isso, proporcionar mais encontros físicos também. Eu quero mais contato físico, que a gente possa se Todos, identificar, né? sabe? Todos. Eu Então, tenho falado muito também que eu acho que São Paulo não favorece esse. Porque os próprios lugares não são lugares em que é fácil você esbarrar com uma pessoa, né? Porque é uma cidade tão feita para carros, né? Júlia, eu acho que sim, viu? Eu acho que quando a gente quer, a gente realiza, sabe assim? E eu acho que falta talvez uma união de nós agentes do mercado, nós mulheres agentes que estamos ativas no mercado, tanto eu quanto você, quanto outras mulheres que a gente conhece maravilhosas, né? Uhum. Com as instituições. A gente está mais ativa, mais conectada, né? Eu acho que falta talvez esse cruzamento, esse entrosamento entre nós, essa conversa mais regular, né? Que é importante, porque a gente está inserida no mercado de outro jeito que a instituição não está. Então, isso é bem legal, essas trocas, né? Então, eu estou pronta para as trocas, para esses intercâmbios. E também faço um apelo às marcas que nos assistem, né? Que contribuam para esses projetos acontecerem. Gente, Sem é patrocínio. interessantérrimo. E eu estava pensando, sobretudo, marcas com foco do público feminino, que são a maioria, né? Porque Sim, mas não só, né? Marcas que trabalham com cultura, que com trabalham arte, com arte, que trabalham com transformação social, pode com ser tudo. comunicação, tem tantas Comunicação, possibilidades. né? A gente é um veículo de arte, então eu acho assim, tanto anunciantes que queiram estar na nossa plataforma fazendo posts pagos, né? A gente abriu para o Brandon Content agora, né? Como também patrocinadores, apoiadores, marcas parceiras, né? A gente está indo para o segundo ano com a parceria com a SP Art, onde a gente é mídia partner. Que legal! Então Tem vocês produzem conteúdo para para eles. eles durante a feira, né? A gente vai soltar o primeiro post amanhã, inclusive, dessa parceria desse ano, já é o segundo ano, então é uma parceira institucional da gente. A gente tem muitos parceiros institucionais, eu abro também, tá? Para as instituições serem nossos parceiros na plataforma, isso é bem importante para a gente, esse selo, né, de apoiador. Claro, porque é uma chancela É uma também, chancela, né? certeza, é bem importante para a gente, mas também para as marcas, né, que queiram proporcionar essa retomada das mulheres na história da arte, que queiram proporcionar negócio, que queiram proporcionar oportunidades, encontros. A gente está aqui, somos muitas, estamos prontas para essas Com trocas e muito conteúdo de qualidade também. Acho que faltam isso é realmente importante esses falar. apoiadores para que a gente possa acelerar o processo. Ele continua um pouco lento, talvez assim, né? A plataforma ela existe, mas ela não tomou a proporção que eu gostaria, porque falta ainda esse investimento. Então, esse investimento precisa chegar para que saia só de um ou outro patrocinador e de mim, porque eu investi muitos anos nessa plataforma, né? São Muito 5 tempo, anos, muita muito energia, tempo, muita muita dedicação, dedicação. muita dedicação. Eu tinha um time de 8 mulheres maravilhosas, diversas comigo, né? Entre conteúdo, redação, design, financeiro,
advogada, assessoria de imprensa, e hoje estou sozinha novamente, tá? Esse ano, comecei o ano sozinha, sem time, por conta da falta de investimento, né? Então eu É realmente... legal você falar isso, porque até surgiu essa pergunta, né? Quem era a equipe do Exato. Women? Então hoje sou eu ali respondendo e eu acabei criando uma rede social profissional que tem bugs, que tem questões que precisam resolvidas, demandas, DM, comentário. Ainda faço captação, prospecção, É muita vou, coisa vou para uma nas pessoa só. É impossível, é gente, impossível. eu preciso do. Lembra dos 5 passos? Eu preciso do meu tempo de descanso Que também. você mesmo prega, exatamente. Exato. Então, assim, eu quero muito contratar outras mulheres comigo, né? Eu acredito muito na contratação. Eu não quero mulheres que vão doar o seu tempo. Eu realmente acredito na Perfeito contratação. falar isso, eu também. É. Gente, eu nunca fiz trocar mentoria por obra de arte, sabia? Não, Senão minha casa seria um museu e eu não teria um centavo na minha conta. no começo, quando eu realizava curadoria, eu aceitava obras. E hoje em dia eu falo, olha, me paga um FII que seja mínimo, mas eu preciso ser paga, né? O meu trabalho precisa ser pago, né? E eu acredito também isso ao contrário. Eu preciso contratar e eu pago todo mundo que trabalha comigo, E é né? tão legal, né, Marina? Assim, eu também, eu tenho a minha equipe também é só de mulheres, todas. Maravilha. E é tão legal, tipo, você se cercar de boas profissionais, né? Uma pessoa que faz o marketing. Eu não faço ideia, gente, como fazer um bom marketing. Eu tenho uma pessoa boa para isso. Eu não faço ideia como fazer um bom design. Eu tenho uma pessoa que me ajuda com isso. Uma pessoa que faz contrato. Porque senão a gente fica preso no operacional e a gente não faz o que a gente é boa de fazer. Isso é o mais A grave gente ainda. prega, A né? gente não entrega para o mundo o nosso melhor. E se a gente prega, né? No meu caso, se eu prego que eu quero trazer mais negócios para mulheres, né? Que eu quero trazer remuneração para essas mulheres, eu preciso contratar outras mulheres também, né? Então, meu time é feito de mulheres. Eu amo, a gente tem uma energia super boa, mas nesse momento eu estou em carreira solo, né? Então, assim, eu realmente preciso que as marcas entrem para que esse projeto não pare, né? Para que Claro. esse projeto não Você fique. até citou, né, o exemplo da SP Art, é perfeito. Tem tantas outras que seriam um casamento perfeito, né, entre o que você oferece e a visibilidade que essa empresa, essa marca, essa galeria, esse museu, you name it, né, Exatamente. teria investindo. Então, E eu o nosso acho que editorial é muito rico, né? A gente oferece agenda, a gente oferece o lado B das artistas, a gente oferece notícias de mercado, pesquisa. Eu venho da pesquisa, eu quero cada vez mais trazer mais pesquisa para esse mercado das artes, né? Trazer o meu conhecimento de 20 anos de pesquisa para as artes, né? perfeito. Então, eu acho que a gente tem muito conhecimento, muito repertório, um conteúdo muito vasto de editorial que várias marcas podem se encaixar ali. Por quê? Por que entra a marca? É importante também falar isso para as artistas e para quem nos segue e para a nossa audiência, né? A marca entra para que a gente possa continuar realizando projetos Para viabilizar, para gente. viabilizar a notícia, a informação, o conteúdo, né? Porque hoje eu não cobro nada na plataforma, não, o cadastro é gratuito, Não, essa não tem. live, por exemplo, a gente está fazendo, qualquer pessoa que pode assistir, que quiser assistir, vai assistir. Mas o que está por trás, para mim, por exemplo, no meu caso, que são pessoas físicas, são as minhas clientes que vão pagar a mentoria, Exato, que estão pagando esse meu tempo de entrevista. E no caso da Marina, são mais as marcas, né? E as exato. instituições. As instituições podem me contratar como curadora, né? Então, nesse tempo todo, eu investi o meu investimento mesmo, o meu recurso próprio, né? Junto com pontuais patrocinadores que fizeram a gente chegar nesse ponto que já é um ponto muito legal, mas eu quero mais, gente. A gente pode Com muito mais, né? certeza. E pode Não, e acelerar o ainda mais assim, num país continente que nem o nosso, que é um país São continental Paulo, né? muito grande, Uma que cidade. tem essa lacuna desse mercado. A gente ainda está falando de um mercado. Eu falei isso várias vezes, eu falo de novo, gente, nosso mercado, nosso nicho, não tem sindicato ainda. A gente ainda tem questões estruturais muito sérias. Né? Essa lacuna no ensino, essa questão de não ter sindicato, tem muitas coisas que a gente quer avançar, né? Exato, com certeza. É uma dicotomia, né, o mercado da arte visual, porque a gente, ao mesmo tempo que lida com o mercado de luxo, a gente lida com uma comunidade muito carente, né, que quer ser vista, reconhecido o seu trabalho artístico, né, a sua pesquisa.
Então, eu acho que é a gente distribuir também, né, os recursos, não só para os projetos que já acontecem, que são consolidados e são maravilhosos e são importantes para o nosso cenário, mas também projetos que estão abrangindo, né, e acolhendo outros agentes do nosso meio. Eu acho que isso é bem importante, que a gente faça essa distribuição para que mais pessoas que trabalham, mais talentos possam ser reconhecidos dentro do nosso mercado das artes. Perfeito, perfeito. Bom, eu vou te agradecer de novo, que foi super generoso, super sincero. Obrigada. Você quer deixar algum recado? Pode Isso. usar esse espaço. Se cadastrem na plataforma, dentro desses benefícios que a gente já apresentou, mas que vão ter outros futuramente, quando entrarem recursos, né, esse ano. E se tiverem outras dúvidas, coloquem nos comentários aí que a live vai ficar gravada, né? Então coloquem nos comentários que a gente responde, né, Júlia? Isso. Depois também eu vou colocar o título dos 3 livros que você indicou, que eu acho que são muito bons. Maravilha. E é isso, gente. Espero que a gente tenha conseguido responder a maioria das perguntas. E obrigado por quem estava online aqui com a gente. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou e quem, enfim, nos acompanha, né, Julia? Eu acho que é bem importante também falar isso. Os artistas que também valorizam o nosso trabalho, Com que estão juntos. Então, essa com força, certeza. eu acho que é bem especial pra gente. Então tá. Um beijo, gente. Tá. Obrigado. Tchau.